Bem, amigos, e agora no estúdio, Marcos Alonso Garcia, médico oftalmologista. Bem-vindo ao Direito à Cidadania, mais uma vez. Obrigado, Valtinho. Boa noite, gente. Marcos, aquelas perguntas que a gente sempre fazia, assim, que era enviada por e-mail, né? Ou antigamente era telefonema, até carta. Hoje não, hoje é Twitter, hoje é Facebook, é mais rápido, né? Instagram, Twitter, Torpedo, Facebook. né? Então tem uma aqui que eu selecionei, Marcos, que mandaram. E essa eu tinha também, essa dúvida, sabe? Mitos e lendas, né, que a gente fazia. É o seguinte: ao impedir o espirro, eu posso morrer por causar uma ruptura de uma veia do cérebro ou na nuca. Se mantiver a força, os olhos abertos, durante um espirro, é possível que ele saia de órbita? É engraçado, assim, a gente quando bloqueia a força do espirro, a gente acaba subindo a pressão acima do diafragma, a gente faz um movimento que a gente chama de valsalva. Mas o olho não sai da órbita em olhos normais. O olho só sai da órbita se a pessoa tiver uma doença específica, por exemplo, uma doença ligada ao hipertiroidismo, que é a doença de Graves, que o olho pode sair da órbita. Aí ele não precisa nem espirrar, só dele mexer no olho ele pode sair. O que acontece quando a pressão sobe muito é que a gente pode romper pequenos vasos do olho, não é incomum o olho ficar com pequenas hemorragias. E como chacoalha com muita violência, acaba chacoalhando aquela gelatina dentro do olho também. Então existe descrito pessoas que descolaram a gelatina, que é um descolamento do vítreo, e isso pode, em alguns azarados, até fazer uma lesão na periferia da retina. Não é muito comum, mas é possível logo depois de um espirro, de uma valsalva grande, você vê estrelinha assim, que é a gelatina se movimentando. Outra coisa também, Marcos, as pessoas têm essa verdadeira paura, verdadeira questão de medo de uma doença do olho, né? Mas em compensação, também tem gente que usa lentes de contato sem preocupação com colocar um lubrificante, sem preocupação também de fazer um cuidado, mas todo mundo quer mudar às vezes os olhos, né? E a pessoa às vezes usa um colírio para clarear. Ele pode maquiar e prejudicar uma avaliação oftalmológica, Marcos? É uma preocupação. Eu sempre falo para o paciente, quando me liga, falo, olha, você tem alguma coisa que eu posso passar pelo telefone, é lubrificante. Agora, esses colírios que são feitos à base de fenilefrina, que deixam o olho clarinho, eles são cosméticos, né? Você está fingindo que o olho está bom. Eu acho que pontualmente dá para a gente usar. Então é aquela pessoa que trabalha na televisão e fala, meu olho está vermelho, eu preciso gravar, eu sou modelo e tudo mais. Mas ele não trata a doença, ele trata o efeito. Então eu não gosto de ser usado a longo prazo, eu evito usar esses colírios que são muito fortes e clareiam os olhos. Eu acho que esse tipo de colírio não acrescenta. Acho que a gente tem que ir atrás da doença e tratar a doença. Então eu não costumo na rotina do dia a dia prescrever, causo raríssimas exceções. Tem uma outra questão também, né, Marcos? A pessoa acaba fazendo o seguinte, ela usa o colírio para clarear, vai nessa noite do terror, parte de Halloween, e aí acaba passando a maquiagem, quer dizer, aquela mistura da maquiagem, às vezes com o suor. Mascara, qualquer doença que você tiver, parece que o olho tá bom, então eu não gosto. Hoje se prescreve muito menos, já se prescreveu muito, né? Hoje a gente realmente prescreve pontualmente, em casos muito isolados. Marcos, outra questão também que a gente sempre fala, a gente acha que isso aí só acontece com ar-condicionado, né? Mas no inverno também acontece, o olho seco, né? Olho seco, eu acho que está entre as 3 causas mais frequentes de qualquer consultório, né? Não é de emergência, é de consultório. É uma das maiores causas de desconforto. Hoje a gente costuma brincar que a primeira camada da córnea não é o epitélio, é a lágrima. O olho sem a lágrima, e esse nome olho seco, que a gente usa muito, está devagarzinho sendo substituído por disfunção lacrimal. Porque tem gente que tem a lágrima e não tem a lágrima em quantidade suficiente, que é o olho seco. Tem gente que tem a lágrima, mas ela evapora muito rápido, que é o evaporativo. E a lágrima não tem uma constituição perfeita, porque a lágrima ela é complexa, ela tem uma parte que é aquosa, tem uma parte que tem sais e proteínas e tem uma parte que tem gordura. Se você não tiver essa gordura em cima da lágrima, ela evapora muito rápido. E quando quebra esse equilíbrio entre a quantidade e a qualidade da lágrima, o olho pode doer, pode coçar, a visão pode cair, você pode embaçar a visão. Então o olho seco é talvez a queixa do dia a dia do paciente jovem mais frequente. E onde que a lágrima é produzida, Marcos? Engraçado, porque a lágrima ela é produzida numa glândula que fica fora da parte de cima da órbita.
E aí ela tem um canal de ligação, ela irriga, ela produz, e em volta da córnea a gente tem pequenas glândulas que produzem gordura e proteína, que é a mucina, que se junta à parte aquosa da lágrima. Então não é uma fábrica única, a gente tem uma fábrica que faz a parte aquosa e depois tem células específicas em volta da córnea que produzem a gordura. E a gente pode estimular a produção no paciente que tem olho seco. Por isso que a gente pede às vezes para o paciente tomar alguns cuidados, evitar o secador de cabelo, o vidro aberto, o ar-condicionado, o cigarro, mas a gente enriquece a dieta dele com ômega, com óleo de linhaça ou com a própria linhaça, e ele vai acabar produzindo um pouco mais de lágrima a médio prazo. Você começa a dar 1 a 2 gramas de óleo de linhaça por dia, ele vai produzir mais lágrima, ajuda bastante. Agora uma dúvida do apresentador, os cílios protegem realmente um pouco a visão. A lágrima, ela também consegue proteger, impedindo um pouco de areia de entrar nos olhos? Muito, muito. A lágrima, ela vai impedir qualquer ataque externo por diluição. Por isso que qualquer corpo estranho que entra dentro do olho, a gente começa a lacrimejar, para produzir mais lágrima, mobilizar esse corpo estranho, diluir. E junto dessa parte aquosa, da gordura, a gente tem algumas proteínas que são enzimas que podem combater alguns micróbios. Então a lágrima tem ainda esse sentido de poder destruir algumas estruturas que podem atacar o seu olho. Ele se manifesta realmente quando você começa a ter uma irritação no olho, é isso, Marcos? É muito comum. Agora sim, tem alguns pacientes que são carta marcada, né? O usuário de lente de contato pode ter o olho mais seco. Aquele camarada que trabalha usando o computador muito tempo, ou em ambiente refrigerado, costuma ter o olho mais seco. E tem algumas pessoas que têm doenças que deixam o olho mais seco. A gente tem alguns reumatismos que costumam fazer a pessoa produzir menos lágrima. Se a gente não consegue dar colírio para tratar, que o colírio ajuda muito, que nem você usa, a gente pode aumentar a produção ou diminuir o escoamento. São aqueles pacientes que a gente tampa o canalzinho da lágrima para que a pouca lágrima que a pessoa tenha não vá embora, fique represada no olho. É uma estratégia bem inteligente. Marcos, teve um congresso, vai ter congresso? Puxa vida, a gente está voltando do Rio de Janeiro agora, um congresso maravilhoso, teve bastante gente de Santos, encontrei gente de todas as clínicas, uma presença maciça, né? Isso é muito bom, significa que o colega de Santos está antenado, está atualizado. E aí a gente teve, para mim foi uma honra, porque eu dei uma aula no sábado, eu até brinquei na aula, e nessa sessão estava a doutora Carmen Barraquet, que é um ícone da oftalmologia, e eu em 93, quando ela veio para o Brasil, eu era residente do Instituto Penido Burnier, e normalmente a gente pede para os residentes se cironearem, os médicos de fora. Eu em 93 fiquei de motorista para ela. Então para mim teve um sabor especial, né? Há 20 anos atrás eu fui lá para levar uma médica muito importante e 20 anos depois eu tive a alegria de poder participar um pouquinho ao lado dela. Fui cumprimentá-la pessoalmente. Em 20 anos ela não mudou nada, eu fiquei gordo, ela tá a mesma coisa. Foi muito bom. Foi um congresso de altíssimo nível. Eu participei na parte de cirurgia refrativa, de LASIK. Fiquei muito contente mesmo, viu? Foi um super evento. Marcos, mais uma vez você voltou ainda mais animado. É o Rio, né? Volta do Rio de Janeiro, volta feliz. Bom, agora precisamos fazer um rápido intervalo, mas não saia daí, voltamos já.